Voltando com o cenário político, nesta quinta-feira, participe do programa de hoje. Conta qual foi a sua impressão do nosso debate que a gente exibiu ontem aqui com os candidatos à Prefeitura de Apodi. Também vamos falar um pouquinho sobre política, agenda de candidatos. Daqui a alguns segundinhos a gente traz para você o Palanque do Povo. E aí você fala também sobre o assunto, tema do nosso programa de hoje, que foi a pesquisa realizada pela UERN, em parceria com a UFESA, um estudo que constatou o empobrecimento e piora nas condições de vida de trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Estadual. Nós estamos recebendo aqui o professor, um dos idealizadores da pesquisa, o professor Auriz Martins. Participe, nossas redes sociais estão aqui para você copiar e mandar sua mensagem para a gente. A gente dá sequência aqui ao cenário político desta quinta-feira, trazendo o Palanque do Povo, que é um momento onde a população pode aí expressar as suas vontades, caso estes estivessem aí no pleito em busca de melhorias no seu bairro, na sua cidade. Carol Ribeiro foi às ruas hoje, esteve na praça do Mercado Público, Mercado Central, e conversou com as pessoas no nosso Palanque do Povo. Meu nome é Alano, moro no Planalto 13 de Maio. Se eu fosse prefeito, eu colocaria mais segurança na cidade, né? Na cidade toda, né? Meu nome é Janailde, me chamo, o apelido é Jane, trabalho aqui na praça, vizinha ao mercado. E eu acho assim, se caso eu fosse candidata a prefeita ou a vereador, eu dava uma estrutura melhor para os ambulantes trabalhar. A gente trabalha aqui no sol, a gente trabalha aqui na chuva e não tem uma coisa melhor para a gente poder trabalhar. Então, a prefeitura tem estrutura para melhorar isso para os ambulantes, porque a gente somos ser humano, a gente precisa de trabalhar. A gente tem família também. Meu nome é Iris, moro no Entregação. Se eu fosse deputada, vereadora ou prefeita, eu mudaria muita coisa aqui na cidade, porque está precisando nessa praça daqui, em frente ao mercado, está precisando muita coisa, está canalhada em tudo e mudaria também muita coisa que tem muita gente candidata para vereador, não observa as coisas que tem para fazer nos bairros, saneamento básico no Entregação que não tem, não passa nada, esgoto no meio da rua. Meu nome é Sebastião Soares da Silva, conhecido como Tião. Quero dizer o seguinte, se eu fosse prefeito de Mossoró ou qualquer outra autoridade política, todos sabem que para ser prefeito ou qualquer outra autoridade política, esse pessoal ele é para prestar serviço para a população, né? Mas eu faria o seguinte, trazia saúde para a população, segurança e algo mais ainda, para o bem-estar da população. Porque ser político é trabalhar para o povo, e não trabalhar para nós. É para trabalhar para o povo, né? Isso é o dever de um político, trabalhar para o bem-estar da sua cidade. Meu nome é Arthur William, eu moro no Conjunto Vó Rosado. E se eu fosse prefeito da cidade de Mossoró, eu procurava mais a sociedade, para saber as dificuldades, o que as pessoas precisam. Seja na questão de saúde, na questão de educação e em vários outros setores que precisam na cidade de Mossoró. Temos que sempre estar perto da população, do cidadão, buscando saber o que necessita em cada bairro. Isso, se eu fosse prefeito, eu faria isso. Muito obrigado. Meu nome é Almir Coelho Bezerra, morador dos Paredões. O que eu desejo para melhorar em Mossoró é o sistema de transporte, que é muito precário, as pessoas ficam esperando horas e horas em paradas, ficam aguardando e não chega esse ônibus. Quando chega fora do horário, a pessoa tem que pegar outro tipo de transporte para se deslocar ao seu trabalho, para a sua residência, porque não tem o transporte adequado na hora certa. É isso que eu desejo para Mossoró, melhorar o sistema de transporte. Aí, então, o povo dando a sua palavra, a sua opinião, o que era que eles fariam se eles, afinal, fossem vereadores ou prefeitos aí do município, Vonu. Muito bacana. Tem muita ideia interessante, viu, que aparece aí
coleta de informações que a gente pega com a população. Eu ouvi aí um rapaz que falou que o político tem que estar próximo ao povo. Realmente, deve ouvir qual é o sentimento da população que precisa ser feito aí na sua rua, na sua cidade. Realmente, se o político não escuta, ele não vai poder resolver as demandas da população. E daqui de Mossoró, chamou a atenção aí a fala de uma senhora que citava a necessidade do cuidado com os ambulantes. Cada vez mais as pessoas perdem emprego também e buscam um meio de sobrevivência. E aí vão ali montar a sua barraquinha no centro da cidade para vender ali algum artigo. Como a gente viu na praça, já cheia ali de coroas, de flores, né, Carol? Para o dia de finados, muita gente aí buscando aí uma renda extra neste período agora que antecede o feriado de finados. A gente vê aí que realmente os ambulantes precisam de uma atenção, de um certo cuidado. Essa praça da Independência, bem que poderia mudar de nome, Praça do Ambulante. Pois é, a situação dela é realmente essa. Existe até um monumento ali no centro da praça, mas ninguém nem vê direito tanta quantidade de barracas e ninguém sabe também sobre o monumento que não existe um trabalho cultural também em torno disso, nem os trabalhadores de lá. A prefeitura poderia chegar junto em relação a isso. Fica o alerta aí da ideia que surgiu da própria trabalhadora ali do local. E agora a gente volta à nossa entrevista com o professor Auris Martins, professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Professor, vamos começar um pouquinho falando sobre as características da entrevista. Foi feita quando? Entrevistou quantas pessoas? De onde foi que surgiu a ideia? Na verdade, o número de respondentes foi 361, dirigido àqueles servidores que eu falei no bloco anterior. E a ideia foi muito em função daqueles diálogos que nós tínhamos, como uma espécie de, como é que eu diria, desabafo, né? Como é que está aí o colega desabafava, e nós começamos a perceber que não era só no nosso local de trabalho o problema era servidores como um todo. E num dado momento, conversando com um servidor público estadual aposentado, esse servidor, ele chorou como uma criança chora. E isso nos deu a ideia, a partir desse momento, de fazer um trabalho para medir exatamente o que está acontecendo, o que estava acontecendo, qual o tamanho do problema. Porque, assim, os respondentes, 72% dos respondentes disseram que só tinha aquela fonte de renda, aquele salário do serviço público para sobreviver. Então, assim, com muito tempo de atraso, né, durante 3 anos de atraso salarial, servidores aposentados com 4 meses de salário atrasado, servidores da ativa com 3 meses, então o nobre telespectador da TCM se coloca no lugar sendo aposentado ou não, como ficaria a sua situação só com aquela renda, a grande maioria. Então a gente fez esse trabalho, as alunas abraçaram a ideia, né, aceitaram o nosso convite e assim, a gente trabalha com parceiros, né? Na academia ninguém faz nada só, né? Então a gente chamou uns colegas para colaborar conosco e felizmente o resultado está aí, né? Poderíamos estar falando de coisas mais interessantes, mas é algo sério que tem que ser tratado, tem que ser enfrentado, tem que ser divulgado. Com relação ao que é dito pelo servidor no momento da entrevista, o que vocês observaram? Como que eles contraíram essas dívidas? Claro, eles recebiam seus salários atrasados, não conseguiam pagar dívidas comuns do dia a dia. E o que eles faziam ali para poder se organizar no orçamento? O que eles faziam? Vendiam bens? O que eles relatavam? 38% dos respondentes venderam seus bens para pagar suas dívidas em função dos atrasos salariais. 38%. E, na verdade, essas perguntas, esses questionamentos, sempre eram focados na questão do atraso salarial, porque qualquer pessoa pode contrair um empréstimo para qualquer coisa de questão de cunho particular. Agora, as perguntas dirigidas aos servidores nesta pesquisa
elas eram específicas, em função dos atrasos salariais. Um dado que me chamou muita atenção é a questão da saúde do servidor. Esse endividamento afetou a saúde. O que foi que a pesquisa constatou em relação a isso? Mais de 40%, salvo engano, 43% dos servidores colocaram que adoeceram por causa do estresse, das preocupações em função dessa problemática. Seja doenças como depressão, ansiedade, distúrbios de natureza psicológica como um todo, doenças psicossomáticas, etc. Então, o servidor adoeceu. Essa que é a grande verdade. O servidor, na verdade, ele está doente. E o que foi que o governo fez durante este espaço de tempo pesquisado para tentar resolver essa problemática destes servidores, com algum auxílio aos que estavam doentes ou mesmo com relação aos salários? O que vocês observaram? Na verdade, o trabalho ele não focalizou nessas ações. O que nós tomamos conhecimento é que parte dessa problemática está sendo diminuída porque já foi pago alguma coisa. Mas, tanto é que informalmente, quando a gente conversa com alguém, aí o cidadão diz assim, então o governo já está pagando, então já está tudo bem. Não está nada bem, Vanúvio. Não está nada bem. Né? Quer dizer, mesmo o governo teve uma questão que a gente fez para os servidores que era bem específico. Quando o governo pagar os seus salários, quanto tempo você vai precisar para resolver as suas dívidas, quitar suas dívidas? Então, 40% dos respondentes disseram que iriam precisar de 2 anos para quitar suas dívidas. 60% irão precisar de 3 até mais do que 5 anos. Então, o servidor, nesse período, né, os respondentes adquiriram dívidas de longo prazo. Né? Então, assim, é algo muito danoso que, lamentavelmente, a gente tem que divulgar. Professor, além da questão do atraso salarial, ainda existe a falta de reajuste há muito tempo para alguns desses servidores. A maioria, eu acho. Eu concordo com você e ainda acrescento um ponto importante. A inflação voltou. A inflação voltou e eu não estou me referindo à inflação oficial divulgada pelo governo, falo como contador. Estou me referindo à inflação da prateleira, à inflação dos serviços que nós precisamos para o sustento das nossas famílias. A inflação voltou, os salários estão congelados e continuam atrasados até hoje. De 2016 até hoje, continuam atrasados. Vamos fazer mais uma parada. Depois do intervalo, a gente retorna e conversa um pouquinho mais com o professor Auris Martins, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.